Ele humilhou quem quis, quando quis, e ninguém jamais reagiu. Até que uma garçonete novata, com um segredo que ninguém imaginava, olhou nos olhos dele e disse as palavras que mudaram tudo, para sempre. O salão do restaurante Canto Nobre era do tipo que faz a pessoa abaixar a voz automaticamente ao entrar. Lustres que pendiam do teto como joias suspensas, mesas vestidas com toalhas impecáveis, música suave escapando pelos cantos, como um sussurro cuidadosamente ensaiado. Era o tipo de lugar onde os ricos se sentiam em casa e os outros se sentiam em dívida só de estar ali. Renata Fonseca estava parada no centro daquele salão, não por escolha, por necessidade. O bandeja que ela segurava com as duas mãos havia alguns segundos já não existia mais. Estava no chão, junto com os fragmentos de uma xícara de porcelana, o café espalhado como uma mancha escura no piso claro e o que restava da compostura dela. Ao redor, 8, talvez 10 pessoas olhavam. Nenhuma delas mexia um músculo, nenhuma respirava fundo o suficiente para que alguém ouvisse. Na mesa à sua frente, Arthur Menescal encostou-se na cadeira com a calma de quem acabou de resolver um problema simples. Mande alguém que saiba trabalhar, disse ele, sem elevar a voz. Não precisava. Palavras frias não precisam de volume para cortar. Renata não desviou o olhar. E foi exatamente isso que surpreendeu a todos. Ela havia chegado ao Canto Nobre semanas atrás com um currículo que não dizia nem metade do que ela havia vivido. Deixou de fora o escritório de advocacia que construiu durante anos. Deixou de fora o nome do marido. Deixou de fora o filho internado. Colocou apenas o essencial: experiência em atendimento ao público, disponibilidade imediata, referências sob consulta. Fábio Quinteiro, o gerente, havia olhado para aquela folha com a expressão de quem lê uma receita de bolo sem nenhum ingrediente especial. A senhora já trabalhou em restaurante antes? Ele perguntou, sem tirar os olhos do papel. Não nesse segmento, ela respondeu, com a voz firme que custou muito para manter firme. Mas aprendo rápido, trabalho com atenção e não deixo tarefa pela metade. Fábio inclinou a cabeça. Havia algo na mulher à sua frente que ele não conseguia classificar. Não era arrogância, não era desespero. Era uma espécie de serenidade construída sobre ruínas, o tipo que só aparece em quem já perdeu tanto que o medo comum deixou de fazer sentido. Temos uma vaga, ele disse finalmente, mas preciso ser honesto com a senhora. Esse restaurante tem um cliente específico que vem toda semana, o senhor Arthur Menescal. Ele é exigente. Renata não piscou. Eu sei lidar com pessoas exigentes. Fábio assentiu devagar, como se não acreditasse completamente, mas não tivesse argumento para discordar. Ela foi contratada naquele mesmo dia. Ninguém no Canto Nobre falava sobre Arthur Menescal em voz alta. Falavam em sussurros, com a porta fechada, com aquela cautela específica de quem sabe que certas palavras têm peso e que pesos podem esmagar. Renata foi aprendendo aos poucos, pelas frestas das conversas, pelos olhares que os colegas trocavam quando o nome dele aparecia. Arthur era dono de um grupo empresarial que espalhava raízes por boa parte da cidade. O Grupo Menescal, que tinha participação em construção, logística e não se sabia bem o que mais. Era o tipo de homem cuja riqueza não precisava ser explicada porque ela aparecia antes dele. No carro que parava na porta, no modo como os funcionários ajustavam a postura quando avistavam a chegada, no silêncio que antecedia cada mesa que ele escolhia. Ele nunca grita. Patrícia, uma das garçonetes mais antigas, explicou para Renata certa tarde, enquanto dobravam guardanapos no fundo do salão. Mas tem um jeito de falar que é pior do que grito. Parece que ele decide que você não vale nada e pronto. E todo mundo ao redor acredita junto. Já mandou alguém embora? Renata perguntou. Patrícia olhou para os lados antes de responder. Não diretamente. Mas quando ele reclama de alguém para o Fábio, aquela pessoa some dentro de poucos dias. Ninguém pergunta, ninguém comenta. A gente só nota a ausência e entende o recado. Renata guardou aquela informação num canto da memória, junto com tantas outras que havia aprendido a guardar em silêncio. O dia em que Arthur Menescal chegou pela primeira vez, enquanto Renata estava de plantão no salão principal, começou como qualquer outro.
O sol da manhã entrava pelas janelas altas com aquela luz dourada que faz tudo parecer mais calmo do que é. As mesas estavam postas. O café estava fresco. Os demais funcionários se moviam com a leveza treinada de quem sabe exatamente o que fazer e quando fazer. Então a porta se abriu. Arthur entrou como entra quem não tem o hábito de ser ignorado. Sem pressa, sem hesitação, com aquela presença que preenche o espaço antes mesmo do corpo chegar. 2 homens o acompanhavam, ambos com a postura de quem existe para concordar. Ele escolheu a mesa central. Sempre a mesma, Renata já havia sido avisada. E sentou-se sem olhar para ninguém. Fábio foi ao encontro dele, como se tivesse sido convocado por uma força invisível. Bom dia, Sr. Menescal. Tudo preparado como o senhor prefere. Arthur não respondeu imediatamente. Examinou a mesa. Examinou a xícara. Examinou o arranjo de flores que havia no centro como se fosse uma prova que ele precisasse reprovar. O arranjo está torto, ele disse finalmente. Fábio virou-se para a mesa com urgência. O arranjo não estava torto. Imediatamente, senhor. Fábio disse assim mesmo, e foi ele próprio ajustar o vaso com uma dedicação que não combinava com a simetria perfeita que já existia ali. Renata observou a cena de longe, com a bandeja apoiada no braço. Sentiu algo se mexer dentro dela. Não era julgamento. Era reconhecimento. Ela já havia estado dos 2 lados dessa dinâmica. Havia sido a pessoa na sala que todo mundo fingia não ver. E havia sido, por muitos anos, a pessoa que não fingia, que via e nomeava o que estava acontecendo mesmo quando era mais cômodo não nomear. Aquela versão dela havia ficado para trás. Ou assim ela pensava. A manhã transcorreu sem incidentes. Arthur pediu. Os 2 homens à sua mesa concordaram com cada palavra que ele disse. E Renata manteve a distância adequada, atendendo com precisão e sem excessos. Ela havia aprendido que, naquele ambiente, invisibilidade era uma competência. O problema começou com o café. Arthur havia pedido o café da casa, a especialidade do Canto Nobre, preparado com um processo lento que a dona Cecília havia trazido de uma viagem antiga e nunca havia modificado. Renata serviu com cuidado. A xícara pousou na mesa sem um som. Arthur olhou para a xícara. Não bebeu. Isso não é o que eu pedi. Renata verificou o pedido mentalmente. Era exatamente o que ele havia pedido. Posso verificar com o senhor o que foi solicitado? Ela disse com calma. Não precisa verificar nada. Ele respondeu com aquela voz baixa e afiada que Patrícia havia descrito. Eu sei o que pedi. E sei que isso não é. Os 2 homens à mesa não disseram nada. Olhavam para os próprios copos como se a cena não estivesse acontecendo. Fábio apareceu em poucos segundos, como se tivesse sensores calibrados para a atenção. Senhor Menescal, houve algum problema? O problema, Arthur disse, agora olhando para Renata com uma atenção que não era gentil, é que a funcionária nova trouxe algo diferente do que foi pedido, e agora está tentando me convencer de que eu não sei o que encomendei. Eu não disse isso, Renata respondeu. O salão ficou um grau mais silencioso. Patrícia, que organizava talheres a poucos metros, parou de se mexer. Uma das mesas do lado virou o rosto discretamente. Fábio piscou rápido demais. Como? Arthur disse, não porque não havia ouvido, mas porque não estava acostumado a ser contrariado com tal naturalidade. Eu disse que poderia verificar o pedido com o senhor. Renata repetiu, sem alterar o tom. Não disse que o senhor estava errado. Disse que poderíamos confirmar juntos. São coisas diferentes. O silêncio que se instalou durou alguns segundos que pareceram muito mais longos. Arthur Menescal inclinou a cabeça lentamente para o lado. Era um gesto que as pessoas ao redor reconheceram. Era o gesto que antecedia algo que ninguém queria presenciar. Fábio, ele disse, sem desviar o olhar de Renata. Onde você foi buscar essa funcionária? Fábio abriu a boca. Fechou. Abriu novamente. Ela é nova, Sr. Menescal. Ainda está em adaptação e eu garanto que... Não me interessa, Arthur interrompeu. Me interessa que trouxeram alguém que não sabe a diferença entre atender e debater. Isso não é o que se espera num estabelecimento desse nível. Renata ouviu. Sentiu o peso daquelas palavras pousar sobre ela como se fossem físicas. Conhecia aquele peso. Havia carregado um parecido durante um período muito sombrio da vida.
Quando o escritório fechou, quando as dívidas chegaram, quando a única coisa que ela tinha de sobra era orgulho, e o orgulho não paga conta de hospital. Ela pensou no filho. Pensou no som da máquina que monitorava a respiração dele durante as noites que passou sentada ao lado da cama, naquele corredor frio do Hospital Renascer, segurando a mão pequena de Leonardo e prometendo em silêncio que ia resolver, que ia encontrar uma saída, que ele não precisava se preocupar com nada além de melhorar. Aquele emprego era parte da promessa, e foi exatamente por isso que ela não virou as costas. "Senhor Menescal", ela disse, e a voz saiu com uma clareza que surpreendeu até ela mesma. "O senhor tem todo o direito de expressar insatisfação, e eu tenho todo o direito de esclarecer o que aconteceu, porque meu nome está vinculado a esse atendimento. Se o senhor preferir, posso trazer o caderno de pedidos e conferimos juntos. Se eu errei, assumo, mas não vou concordar com algo que não aconteceu." O salão inteiro prendeu a respiração. Arthur Menescal ficou imóvel por um instante, e então, com um movimento calmo e deliberado, levantou o braço e varreu a xícara da mesa. A porcelana explodiu no chão com um som seco e definitivo. O café se espalhou, os cacos se espalharam, e o silêncio que tomou conta do canto nobre foi de um tipo que ninguém ali havia experimentado antes. Não era o silêncio de quem não tem nada a dizer. Era o silêncio de quem não acredita no que acabou de ver. "Mande alguém que saiba trabalhar", Arthur disse, com a mesma calma de antes, como se não houvesse acontecido nada, como se xícaras caíssem sozinhas. Renata estava parada no centro do salão, com a bandeja vazia nas mãos, os fragmentos ao redor dos seus pés, e o olhar fixo naquele homem. Ela não tremeu, não recuou. E foi nesse momento, naquele silêncio suspenso que durava tempo demais, que Renata Fonseca fez algo que nenhum funcionário do canto nobre havia feito em anos de casa. Ela abriu a boca e falou. "O senhor acabou de quebrar patrimônio deste estabelecimento", disse ela, com uma voz que não tinha raiva, mas tinha algo muito mais perigoso. Tinha certeza. "Isso tem nome, senhor Menescal. E quem presenciou também tem memória." O silêncio explodiu de dentro para fora. Patrícia largou os talheres. O casal na mesa ao lado se entreolhou. Um dos homens que acompanhava Arthur levou a mão à testa. Fábio ficou tão imóvel que parecia ter sido colado no lugar. E Arthur Menescal, o homem que todos no canto nobre temiam, o homem que nunca precisava levantar a voz porque o peso do nome já era suficiente, olhou para aquela garçonete novata com uma expressão que ninguém havia visto no rosto dele. Era espanto. Puro e simples, mas havia algo mais. Algo que cruzou o olhar dele por menos de um segundo. Rápido demais para que qualquer outra pessoa percebesse. Rápido demais, exceto para alguém treinado a observar expressões em momentos de pressão. E Renata havia passado anos fazendo exatamente isso. O que ela viu naquele olhar não era raiva, era reconhecimento. Como se de alguma forma que ela ainda não compreendia, Arthur Menescal soubesse exatamente quem ela era. Do outro lado do salão, encostada na moldura da porta que separava o salão da área reservada, Dona Cecília observava tudo. A proprietária do canto nobre não havia se mexido desde o momento em que a xícara caiu. Ela assistia à cena com uma expressão que não era surpresa nem alarme. Era algo que se parecia muito com alívio. Como se aquele momento, aquela colisão entre o homem mais poderoso da cidade e a garçonete que ninguém conhecia, fosse algo que ela esperava faz muito tempo, e que finalmente havia chegado. O chão ainda tinha os cacos. Ninguém havia se movido para recolhê-los. Era como se aqueles fragmentos de porcelana fossem uma fronteira invisível que ninguém ousava cruzar antes de entender o que havia acabado de acontecer. O salão do canto nobre continuava suspenso naquele silêncio denso, do tipo que não é ausência de som, é presença de algo que as palavras ainda não alcançaram. Arthur Menescal havia se levantado da mesa sem pressa, abotoado o paletó com aquela compostura calculada de quem nunca perde o controle, mesmo quando perde, e saído do restaurante com os dois homens que o acompanhavam caminhando meio passo atrás, como sempre. A porta se fechou. O carro partiu. E o canto nobre ficou parado no tempo por alguns segundos que pareceram muito mais longos do que eram. Então Fábio Quinteiro virou-se para Renata. O rosto dele não tinha raiva. Tinha algo pior.
Tinha o peso de quem precisa fazer algo que preferia não fazer. Precisamos conversar, ele disse, baixo. Na minha sala. Renata assentiu. Pousou a bandeja sobre a mesa mais próxima com cuidado, como se ainda houvesse algo nela para proteger, e seguiu o gerente pelo corredor estreito que levava ao fundo do restaurante. Enquanto caminhava, sentiu os olhares dos colegas na nuca. Não eram olhares de julgamento. Eram olhares de quem viu algo que não sabia nomear e que por isso mesmo não conseguia parar de pensar. Patrícia, no canto do salão, apertou o guardanapo que ainda segurava e baixou a cabeça. Havia algo nos olhos dela que parecia muito com vergonha. Não de Renata, de si mesma. A sala de Fábio era pequena, funcional, sem nenhum elemento que revelasse algo além da função. Uma mesa, 2 cadeiras, uma pilha de pranchetas encostadas na parede. Ele fechou a porta, ficou de pé por um momento como se procurasse onde colocar o desconforto que carregava, e então sentou-se. O Sr. Menescal é o cliente mais importante deste restaurante. Ele começou, sem olhar diretamente para ela. Não apenas pelo valor que representa, pela rede que ele traz, pelos negócios que acontecem nessas mesas por causa da presença dele. Quando ele está satisfeito, todo o salão funciona melhor. Quando ele não está... Eu entendo o que o senhor está me dizendo, Renata respondeu. Fábio levantou os olhos. Então entende que o que aconteceu lá fora não pode se repetir. O que aconteceu lá fora, ela disse com a voz firme e sem agressividade, foi um cliente quebrar um item do restaurante sem nenhuma justificativa. Eu apenas nomeei o que ocorreu. Renata? Fábio. Ela o interrompeu. E havia algo no modo como ela disse o nome dele que fez o gerente parar. Não era desrespeito. Era a voz de alguém que já teve conversas muito mais difíceis do que aquela e aprendeu a não se perder nelas. Eu preciso desse emprego. Preciso mais do que o senhor imagina. Mas preciso dele de um jeito que eu consiga olhar para o meu filho no final do dia, sem sentir que deixei algo importante para trás. Se isso for um problema, precisamos saber agora. O silêncio que se instalou entre os dois tinha uma textura diferente do silêncio do salão. Era um silêncio de avaliação, de 2 adultos medindo, em tempo real, o que cada palavra custava. Fábio entrelaçou os dedos sobre a mesa. Você tem filho? Ele perguntou, e a pergunta saiu mais suave do que ele provavelmente pretendia. Tenho, ela respondeu sem elaborar. Ele assentiu devagar. Abriu a boca para continuar, mas foi interrompido por uma batida leve na porta. Uma batida que não esperava resposta. Apenas anunciava uma entrada que já havia sido decidida. Dona Cecília abriu a porta e entrou. Cecília Andrade tinha a presença de quem construiu algo com as próprias mãos e por isso mesmo não precisava provar nada para ninguém. Cabelos completamente brancos, postura ereta, mãos que revelavam décadas de trabalho antes de qualquer luxo. Ela havia fundado o Canto Nobre num momento em que ninguém acreditava que aquele bairro comportaria um restaurante daquele porte. E havia provado, ao longo dos anos, que sabia muito mais sobre pessoas do que sobre cardápios. Ela entrou na sala pequena de Fábio e preencheu o espaço de um jeito que fez o gerente sentar mais reto na cadeira automaticamente. Pode deixar, Fábio, ela disse simplesmente. Ele piscou. Dona Cecília, eu estava apenas... Eu sei o que estava fazendo. Ela respondeu sem rispidez, mas sem margem para discussão. Pode deixar. Fábio se levantou, pegou uma das pranchetas encostadas na parede como se tivesse ido buscá-la desde o início e saiu da sala com a discrição de quem aprende rápido quando não é mais necessário. Dona Cecília fechou a porta. Olhou para Renata por um momento. Um olhar longo, quieto, do tipo que não invade, apenas reconhece. E então, sentou-se na cadeira que havia sido de Fábio, cruzou as mãos sobre a mesa e disse: Você foi advogada. Não era uma pergunta. Renata ficou completamente imóvel. Como? O modo como você falou com ele. Dona Cecília explicou com calma. Não foi a fala de quem está nervoso. Foi a fala de quem aprendeu a escolher cada palavra com precisão antes de dizer. Isso não se inventa. Se aprende. E geralmente se aprende num lugar onde as palavras têm consequências. Renata olhou para as próprias mãos por um instante. Havia algo naquele momento, ser vista daquela forma,
sem ter pedido, sem ter dado abertura, que doía de um jeito inesperado. Não era dor ruim, era a dor específica de uma ferida que ainda não havia fechado completamente. Fui, ela confirmou finalmente, há alguns anos. O que aconteceu? A pergunta era direta, mas o tom não era invasivo. Era o tom de quem pergunta por que está disposto a ouvir de verdade, não porque quer preencher o silêncio. Renata respirou fundo. Meu marido ficou doente, ela começou, e as palavras saíram devagar, como se cada uma precisasse de autorização. Foi rápido, aquele tipo de coisa que começa parecendo cansaço e em pouco tempo não é mais cansaço. Enquanto ele estava em tratamento, tentei manter o escritório funcionando, mas a advocacia sozinha, com um filho pequeno e um marido internado, ela pausou. Não consegui, perdi os clientes. Depois perdi o escritório. Depois, perdi o marido. O silêncio que se seguiu era sagrado. Dona Cecília não disse, sinto muito. Não disse nada. Apenas ficou presente, que às vezes é a única coisa que alguém precisa. Meu filho tem uma condição que exige acompanhamento constante. Renata continuou. Tratamento no Instituto Cuidar. Sessões toda semana. Não é grave o suficiente para a internação, mas é sério o suficiente para não poder parar. Eu precisava de um emprego com horário previsível e pagamento regular. Foi o que trouxe minha ficha até aqui. Dona Cecília assentiu lentamente. E o seu nome? Ela disse então com uma delicadeza que contrastava com o peso do que viria. Era Renata Fonseca antes ou depois do casamento? Renata ergueu o olhar. Sempre foi Fonseca. Por quê? A proprietária do Canto Nobre ficou em silêncio por um momento. Um silêncio diferente de todos os anteriores. Era o silêncio de alguém que está avaliando até onde vai. Porque eu conheço esse nome. Ela disse por fim. De um contexto que você talvez não espere. Naquela mesma tarde, enquanto o Canto Nobre voltava ao ritmo habitual com a leveza frágil de quem finge que amanhã não aconteceu, Renata percorreu o trajeto de volta para casa, com a cabeça cheia de perguntas que não tinha como responder ainda. O apartamento onde ela e Leonardo viviam era pequeno, mas tinha luz. Ela havia escolhido esse critério acima de todos os outros quando foi buscar um lugar depois que a vida anterior desmoronou. Precisava de luz. Para ela, para ele, para os dois. Leonardo estava na sala quando ela abriu a porta, deitado no tapete com um livro aberto à sua frente. Aquela concentração específica de criança que encontrou algo que prende de verdade. Ele levantou os olhos assim que a ouviu entrar, e o sorriso que apareceu no rosto dele era do tipo que não precisa de motivo para existir. Era um sorriso de presença, de você chegou e isso é o suficiente. Mãe, ele chamou sentando-se. Aconteceu alguma coisa hoje? Renata parou no meio da sala. Por que está perguntando? Você está com aquele olhar, ele disse, com a seriedade tranquila de criança que aprendeu a ler adultos mais cedo do que deveria. O olhar de quando alguma coisa mexeu com a senhora, mas a senhora ainda não decidiu o que fazer com ela. Ela ficou olhando para o filho por um instante longo. Pensou em quanto ele havia crescido sem que ela pudesse dar a ele a infância sem peso que merecia. Pensou nas noites em que ele acordava com ela ainda acordada, estudando, organizando, tentando reconstruir algo que houvesse firmeza suficiente para os dois se apoiarem. Pensou em como ele nunca reclamou. Nunca pediu mais do que ela podia dar. Apenas ficou ao lado dela com uma lealdade silenciosa que às vezes a partia ao meio de tanto amor. Aconteceu alguma coisa, sim? Ela admitiu, sentando-se ao lado dele no tapete. Mas a mãe resolveu. Resolveu como? Dizendo a verdade, ela respondeu. Leonardo a olhou por um momento. E deu problema? Ainda não sei, ela disse, honesta. Ele assentiu com aquela gravidade serena que ela amava e temia ao mesmo tempo. Amava porque mostrava quem ele era. Temia porque mostrava quanto ele havia precisado crescer. A senhora sempre me diz que a verdade tem um custo, mas que a mentira cobra mais, ele disse. Então foi certo. Renata fechou os olhos por um segundo. Abriu. E puxou o filho para perto com o braço. Aquele abraço lateral que cabia nos dois sem precisar de espaço. Foi certo. Ela concordou. Naquela noite, depois que Leonardo dormiu, Renata ficou sentada à mesa da cozinha com uma xícara de chá que esfriou sem que ela bebesse.
A conversa com Dona Cecília girava dentro da cabeça dela sem parar, especialmente o final, especialmente aquela frase dita com tanta cautela, tanta deliberação. Porque eu conheço esse nome, de um contexto que você talvez não espere. O que Dona Cecília sabia? O que havia entre ela e Arthur Menescal que a proprietária reconheceu no nome de Renata Fonseca? Ela foi até a gaveta onde guardava os documentos importantes. Aquela gaveta que toda pessoa que já perdeu tudo tem, onde fica o que sobrou e o que ainda importa. Abriu. Passou os olhos pelas pastas até encontrar a que procurava. Uma pasta fina, desgastada nas bordas, com papéis que ela não abria havia muito tempo. Papéis do escritório. Do último caso que havia assumido antes de tudo desmoronar. Um caso que nunca chegou ao fim. Um cliente que havia desaparecido antes do processo ser concluído. Uma dívida que ficou em aberto, não financeira, mas daquele tipo mais pesado, de responsabilidade não cumprida, de alguém que precisava de ajuda e não recebeu porque a vida dela havia desabado exatamente naquele momento. Ela abriu a pasta, olhou para o nome no topo do documento, e o ar saiu dos pulmões dela de uma vez. O nome ali não era Arthur Menescal. Mas havia outro nome, um nome que aparecia 3 linhas abaixo, como parte relacionada ao processo. Um nome que ela havia lido centenas de vezes naqueles documentos e que agora, à luz fraca da cozinha, com o coração batendo fora do compasso, adquiria um significado completamente diferente. Era o sobrenome de Arthur, Menescal. Não era coincidência. Não podia ser. Renata fechou a pasta devagar. Colocou as 2 mãos sobre ela, como se precisasse mantê-la no lugar. Ficou assim por um tempo longo, com a cabeça trabalhando em silêncio, encaixando peças que ela nem sabia que estavam soltas. Arthur Menescal não era um estranho. Era uma parte da história que ela pensava ter ficado para trás. E no dia seguinte, ela precisaria voltar para aquele restaurante, colocar o avental e servir café para o homem cujo passado estava entrelaçado com o dela de um modo que ela ainda não compreendia completamente, mas que Dona Cecília, com toda a clareza daquele olhar antigo e paciente, havia reconhecido desde o primeiro momento. O que a proprietária sabia? O que ela havia guardado por todo aquele tempo? E mais importante, por que, ao ver Renata enfrentar Arthur naquela manhã, o rosto de Dona Cecília havia mostrado não surpresa, não alarme, mas alívio? A xícara de chá estava completamente fria. Renata não havia bebido nada, mas pela primeira vez em muito tempo, havia algo dentro dela que não era apenas cansaço. Era uma centelha pequena, quase imperceptível. A sensação de que as peças de algo muito maior estavam começando a se mover. E que desta vez, ela não estava do lado errado do tabuleiro. Renata chegou ao canto nobre antes de todos. Não por obrigação, o horário dela começava mais tarde. Mas havia algo naquela noite que não a deixou dormir de verdade. Aquele tipo de sono raso que o corpo faz quando a mente se recusa a descansar. Ela ficou deitada no escuro, com os olhos abertos, ouvindo a respiração tranquila de Leonardo no quarto ao lado, e pensando, organizando, tentando encaixar peças num quebra-cabeça cujo tamanho ela ainda não conseguia enxergar. Quando o primeiro clarão do dia entrou pela janela, ela já estava de pé. Deixou o café pronto para Leonardo, prendeu uma nota no refrigerador com o número da vizinha que ficaria com ele até a hora da sessão no Instituto Cuidar e saiu. A rua ainda estava naquela penumbra morna que antecede o movimento, quando as calçadas pertencem apenas a quem carrega peso demais para esperar o mundo acordar. O canto nobre tinha uma porta lateral que os funcionários usavam. Renata havia recebido a chave na primeira semana. Um gesto simples de Fábio que ela havia guardado como o que era. Um voto de confiança provisório, sujeito à revisão. Ela entrou, atravessou o corredor de serviço e foi direto à cozinha buscar água. Foi onde encontrou Dona Cecília. A proprietária estava sentada numa banqueta no canto da cozinha, com as mãos em volta de uma xícara de chá e os olhos voltados para a janela pequena que dava para o pátio dos fundos. Não estava fazendo nada além de existir naquele espaço, com aquela qualidade específica de pessoas que aprenderam que presença não precisa de justificativa. Ela virou o rosto quando ouviu os passos de Renata. Não demonstrou surpresa. Sabia que você viria cedo,
disse Dona Cecília simplesmente. Renata parou na entrada da cozinha. A senhora me estava esperando? Estava esperando que você não conseguisse dormir, a proprietária corrigiu, com uma calma que não era distância. Era exatamente o oposto. São coisas diferentes. Renata ficou em silêncio por um momento. Havia algo naquela mulher que desarmava a resistência sem pedir licença. Não era autoridade. Era uma espécie de verdade muito antiga que ela carregava no corpo, do tipo que só aparece em quem sobreviveu a coisas que nunca contou para ninguém. A senhora disse ontem que conhecia meu nome. Renata começou, ficando de pé perto da pia, sem se aproximar demais. De um contexto que eu não esperaria. Eu precisava entender o que isso significa. Dona Cecília colocou a xícara sobre a bancada com vagar. Sente-se, ela disse. Prefiro ficar de pé. A proprietária a observou por um instante. Então, assentiu. Há muitos anos, ela começou, escolhendo cada palavra com o cuidado de quem sabe que algumas histórias, uma vez contadas, não cabem mais de volta no silêncio. Eu tive uma sócia, uma mulher chamada Dora. Construímos este restaurante juntas, desde quando não era nada além de 4 paredes, e uma ideia que todo mundo achava grande demais para 2 mulheres sem capital. Renata escutava sem interromper. Dora adoeceu. Dona Cecília continuou. Ficou impossibilitada de continuar. E quando precisamos regularizar a parte dela, os documentos revelaram uma dívida que ela havia contraído sem me contar. Uma dívida antiga, vinculada a um processo que nunca foi concluído. O credor daquela dívida, ela pausou. Era o Grupo Menescal. O ar da cozinha ficou diferente, mais pesado, como antes de uma tempestade que ainda não chegou, mas que já se anuncia em tudo. Arthur Menescal segurou aquela dívida por anos. Dona Cecília prosseguiu. Não por generosidade, por estratégia. Porque a dívida dava a ele influência sobre o restaurante sem precisar ser dono. Toda vez que eu tentava regularizar, aparecia uma cláusula nova. Um prazo que havia sido alterado, um valor que havia crescido. Era um processo que não terminava porque ele não queria que terminasse. E o advogado que cuidava desse processo, Renata disse, devagar, como quem confirma algo que já sabia, mas precisava ouvir em voz alta, tinha o sobrenome Fonseca. Dona Cecília a olhou diretamente. Seu pai. O silêncio que veio depois ocupou a cozinha inteira. Renata apoiou as mãos na pia. Não de fraqueza, de necessidade de ter algo sólido por um momento. O pai, Hélio Fonseca. Um advogado que havia construído a carreira inteira sobre uma reputação de honestidade que ela cresceu admirando, que a havia levado para o direito, que havia sido o modelo de tudo que ela tentou ser no exercício da profissão, que havia morrido quando ela ainda estava no meio do processo de reconstrução da própria vida, sem que ela tivesse tido tempo de entender o que havia ficado inacabado. Meu pai cuidava do processo, ela disse, a voz saindo controlada, mas por um fio. Ele morreu antes de concluir. Eu sei, Dona Cecília respondeu, com uma gentileza que não era pena. Era reconhecimento. E sei também que depois que ele foi, o processo ficou sem representação. E que a outra advogada que tentou assumir desistiu porque o Grupo Menescal apresentou recursos que tornavam o caso inviável sem estrutura de banca grande. Você sabe quem era essa advogada? Renata fechou os olhos. Ela sabia. Era ela mesma. O último caso que havia assumido antes de tudo desabar. O caso que havia herdado do pai sem saber a dimensão do que estava por trás. O caso que havia abandonado, não por desistência, mas porque a vida havia desabado em cima dela com o peso de uma avalanche. O diagnóstico do marido, as contas, o escritório fechando, Leonardo pequeno e assustado. Ela havia saído daquele processo achando que era uma derrota pessoal, uma falha sua, algo que havia deixado escapar porque não era forte o suficiente. E agora descobria que a outra parte do processo era Arthur Menescal. Ele sabia quem eu era, ela disse, e não era uma pergunta. Desde o momento em que sua ficha chegou aqui, Dona Cecília confirmou. Fábio me mostrou os currículos antes de qualquer contratação. Eu reconheci o nome, mas quem fez a ligação de verdade foi ele. Como o Sr. Menescal teve acesso ao meu currículo? A proprietária respirou fundo. Porque Fábio, sem saber o que estava fazendo, comentou com um dos homens que acompanham o Sr. Menescal que havia uma candidata com formação jurídica pedindo vaga de garçonete. Arthur pediu para ver a ficha.
Fábio achou que era interesse comum do cliente no restaurante. Renata ficou completamente parada. Ele me contratou, ela disse devagar. A decisão de me contratar não foi só minha, Dona Cecília admitiu. E havia naquela admissão um peso específico. O peso de quem reconhece que errou ao confiar. Eu queria te contratar porque precisava de alguém com sua capacidade. Mas Arthur também não bloqueou. E Arthur bloqueia tudo que não lhe convém. Então por que ele me quer aqui? A pergunta pairou no ar como uma peça que faltava num mecanismo muito maior. Dona Cecília levantou-se da banqueta, caminhou até a janela pequena e ficou de costas por um instante, olhando para o pátio vazio dos fundos onde o dia começava a clarear com aquela luz cinza que precede o sol de verdade. Essa, ela disse, sem se virar, é a pergunta que eu também preciso que você me ajude a responder. O salão abriu no horário de sempre. Os funcionários chegaram, as mesas foram postas. A música voltou a preencher os cantos com aquela suavidade ensaiada. Nada no canto nobre revelava externamente o que havia sido dito na cozinha 2 horas antes. Patrícia chegou e encontrou Renata já de avental, organizando a estação de serviço com uma concentração que qualquer pessoa de fora interpretaria como profissionalismo comum. Mas Patrícia havia trabalhado ali por tempo suficiente para saber a diferença entre calma e determinação contida. Você veio cedo, ela comentou, parando ao lado de Renata. Quis garantir que tudo estivesse certo. Renata respondeu. Patrícia ficou em silêncio por um momento. Então, mais baixo, como quem finalmente decide dizer algo que vinha segurando. Ontem, ela começou dobrando um guardanapo sem olhar para ele. Quando você falou com ele daquele jeito, eu fiquei com vontade de aplaudir. Não fiz porque não tive coragem, mas a vontade estava lá. Renata a olhou de lado. Você não precisa pedir desculpas por isso. Não estou pedindo desculpas, Patrícia disse, e pela primeira vez havia algo diferente na voz dela. Não era mais o tom cauteloso de quem mede cada sílaba. Era o tom de quem escolhe, naquele instante, um lado. Estou te dizendo que você não está sozinha, mesmo que pareça que está. Era uma frase pequena, dita baixinho, entre 2 guardanapos dobrados, num salão que ainda estava vazio. Mas Renata sentiu o peso daquelas palavras pousar sobre ela, como algo que havia faltado por tempo demais. Você não está sozinha. Ela havia esquecido como era ouvir isso de alguém que não era o filho. Arthur Menescal chegou naquela manhã fora do horário habitual. Era mais cedo do que o costume. O salão ainda tinha mesas livres. A luz ainda era aquela do meio da manhã que não favorece nem esconde nada. Ele entrou sozinho, sem os 2 acompanhantes de sempre, sem o ritual de chegada que os funcionários já conheciam de cor. Fábio foi ao encontro dele com a mesma velocidade de sempre, mas havia algo diferente na postura do gerente. Uma tensão extra, quase imperceptível, como um músculo que se contrai antes de uma dor que ainda não chegou. Arthur sentou-se na mesa de sempre. Olhou o cardápio que não precisava olhar. E então, sem levantar os olhos do papel, disse: Mande a Renata. Fábio piscou. Senhor Menescal, eu posso atendê-lo pessoal. Fábio. Arthur interrompeu, com aquela voz baixa que não precisava de volume. Eu não gaguejei. O gerente fechou a boca. Virou-se. Encontrou Renata já a alguns passos de distância. Ela havia ouvido. Havia escutado o nome dela sair da boca de Arthur Menescal com aquela naturalidade deliberada. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Como se ele tivesse o direito de pedi-la especificamente. Patrícia, que estava a poucos metros, ergueu os olhos e encontrou os de Renata. Havia uma pergunta naquele olhar. E uma resposta silenciosa. Eu sei. Renata ajustou a bandeja no braço. Respirou pelo nariz. E caminhou em direção à mesa. Ela chegou diante dele e ficou parada, postura ereta, caderno de pedidos na mão, exatamente como qualquer atendimento comum. Se havia algo diferente nela, era apenas a qualidade da atenção. Completamente presente, sem nenhuma fresta de descuido. Bom dia, ela disse. Arthur baixou o cardápio e a olhou. Era um olhar diferente do dia anterior. Não havia a frieza performática de quem quer ser visto dominando. Havia algo mais quieto, mais calculado, como alguém que está avaliando uma situação que não saiu exatamente como planejava. Café da casa, ele disse.
prontamente. Ela virou-se para ir, e foi então que ele falou novamente. Fonseca. Ela parou. Não se virou de imediato. Ficou parada por exatamente 2 segundos. 2 segundos em que o salão inteiro, mesmo sem saber o que estava acontecendo, percebeu que algo havia mudado no ar. Então ela se virou devagar. Arthur a olhava com aquela expressão que ela agora sabia não era arrogância pura. Era a expressão de alguém que sabe mais do que mostra e está esperando para ver se a outra pessoa também sabe. Seu pai era Hélio Fonseca, ele disse, sem rodeios, como quem coloca uma carta na mesa antes do outro jogador perceber que o jogo já começou. O salão estava silencioso de um jeito que só acontece quando as pessoas ao redor percebem instintivamente que devem parar de fazer barulho. Patrícia segurou a respiração. Fábio, que havia ficado próximo por precaução, ficou completamente imóvel. Renata não piscou, não recuou, e quando respondeu, a voz saiu com aquela clareza que não precisava de volume para ocupar cada centímetro do espaço. Era. Arthur inclinou levemente a cabeça. Havia algo no rosto dele naquele momento. Aquela expressão que cruzou o olhar dele no dia anterior, que ela havia visto por menos de 1 segundo e não conseguira classificar. Agora, ela conseguia. Não era reconhecimento apenas. Era culpa. Disfarçada de autoridade, coberta por anos de prática em não demonstrar nada que pudesse ser usado contra ele. Mas estava lá. Renata havia passado anos lendo expressões em situações de pressão. Sabia o que culpa parecia quando tentava se esconder atrás de poder. Ele era um bom advogado, Arthur disse. E a frase saiu com um peso que não combinava com o tom casual que ele tentava manter. Era um homem honesto, Renata respondeu, que não terminou o que começou porque morreu antes, e que deixou coisas inacabadas que eu assumi sem saber o tamanho do que estava assumindo. O silêncio que veio depois foi o mais carregado de todos. Patrícia levou a mão à boca sem perceber. Num canto do salão, um casal de clientes trocou um olhar sem entender o conteúdo, mas sentindo o peso daquela conversa como se fosse física. Arthur ficou olhando para Renata por um momento longo. E então, pela primeira vez desde que ela havia pisado naquele restaurante, algo no rosto dele se moveu de um jeito que não era calculado. Não era performance. Era humano. "Traz o café", ele disse, baixo. Ela assentiu e foi buscar. Mas enquanto caminhava em direção ao balcão, com o salão inteiro ainda suspenso naquele silêncio que ninguém sabia como nomear, uma certeza se instalou dentro de Renata Fonseca com a solidez de algo que não vai embora mais. Arthur Menescal não havia pedido por ela naquela manhã por capricho. Não havia dito o nome do pai dela por acidente. Havia algo que ele precisava dizer. Ou talvez, algo que ele precisava que ela descobrisse. E o caminho entre aquele café e aquela descoberta passava por cada segundo que ela escolhesse permanecer naquele salão. Ela havia chegado ao canto nobre para sobreviver, mas estava começando a entender que talvez tivesse chegado para muito mais do que isso. E lá atrás, encostada na moldura da porta que separava o salão da área reservada, Dona Cecília observava tudo com aquele olhar antigo e paciente. Desta vez, no rosto da proprietária, não havia apenas alívio. Havia esperança. O café chegou à mesa sem que nenhuma palavra fosse trocada. Renata pousou a xícara com o mesmo cuidado de sempre. Nem mais, nem menos. Arthur não agradeceu. Ela não esperava que agradecesse. Havia entre os dois, naquele momento, uma espécie de acordo tácito que nenhum dos dois havia verbalizado, mas que os dois reconheciam. Aquela conversa não havia terminado. Havia apenas pausado. Ela se afastou. Ele ficou olhando para o café sem beber. O salão voltou ao seu ritmo, aquela leveza treinada de quem aprende que a melhor resposta para o desconforto alheio é fingir normalidade. Patrícia retomou as atividades com o cuidado de quem não quer chamar atenção. Fábio recuou para perto do balcão e ficou ali, numa posição que não era nem dentro nem fora da situação. Exatamente onde ele sempre escolhia estar. Mas Renata sentia, sem precisar olhar. Sentia o peso daquele homem sentado à mesa central como se fosse algo físico. Uma pressão que não era ameaça, não era mais, era outra coisa.
Era a presença de alguém que carrega uma história que ainda não contou e que o peso disso está ficando grande demais para carregar sozinho. Ela conhecia esse peso. Havia carregado o próprio por tempo suficiente para reconhecer no outro. Foi Arthur quem a chamou novamente. Não com palavras. Com um gesto mínimo, aquele movimento discreto de quem está acostumado a ser atendido sem precisar se explicar. Renata viu do canto do olho e foi. "Senta", ele disse. Quando ela chegou à mesa, ela ficou de pé. "Não é procedimento do restaurante, Sr. Menescal." Ele a olhou por um instante. Havia algo diferente nos olhos dele naquela manhã. Não era a frieza calculada de sempre. Era o olhar de alguém que dormiu mal e acordou com uma decisão que ainda não sabe se foi certa. "Eu não estou pedindo como cliente", ele disse baixo. "Estou pedindo como alguém que tem algo a dizer que você precisa ouvir." Renata avaliou. Olhou brevemente para Fábio, que observava a cena com a expressão de quem não sabe se deve intervir e opta por não fazer nada, como sempre. Olhou para a mesa, para a cadeira vazia à sua frente, e sentou-se. Arthur Menescal não era o tipo de homem que começa pelo começo. Ela percebeu isso nos primeiros 30 segundos. Ele começou pelo meio, pela parte que doía menos, e foi abrindo caminho para o que realmente precisava ser dito com a cautela de alguém que não tem prática em ser honesto, mas está tentando. Seu pai assumiu o caso da Cecília no lugar de outro advogado que havia desistido. Ele começou olhando para a xícara. Ele entrou num processo que já estava bagunçado, com documentação incompleta, e mesmo assim encontrou um caminho. Era bom no que fazia. "Eu sei o que meu pai fazia", Renata respondeu, sem agressividade, mas sem condescendência. Arthur assentiu. "O que você talvez não saiba é que ele me procurou, antes de ficar doente. Ele veio ao meu escritório, sem aviso, sem agendamento, e pediu para falar comigo pessoalmente." Renata ficou completamente quieta. Ele disse que havia encontrado nos documentos do processo algo que ia além da dívida da Cecília. Disse que havia uma irregularidade, não da parte dele, não da parte dela, da minha parte. Um documento que havia sido alterado antes de entrar no processo, que mudava os termos originais do acordo que minha empresa havia feito com a sócia da Cecília anos antes. O salão ao redor continuava existindo, mas Renata havia deixado de percebê-lo. Era só aquela mesa, aquela voz, aquelas palavras que chegavam uma a uma, como peças pesadas sendo colocadas no lugar. "Ele tinha razão?" ela perguntou. Arthur levantou os olhos da xícara e a olhou diretamente. E aquela culpa que ela havia visto cruzar o rosto dele no dia anterior estava agora completamente à superfície, sem disfarce, sem armadura. "Tinha", ele disse. O silêncio que veio depois tinha o sabor específico de uma verdade que esperou tempo demais para ser dita. Patrícia havia parado de se mover completamente. Estava de costas para a mesa de Arthur, reorganizando itens que não precisavam ser reorganizados, mas cada músculo do corpo dela estava voltado para aquela conversa. 2 clientes numa mesa próxima haviam baixado as vozes sem perceber, como se o ambiente exigisse respeito por algo que estava acontecendo. Fábio olhava da posição dele com a expressão de quem testemunha algo que não entende completamente, mas que sente que é grande. Renata manteve o olhar firme em Arthur. "Meu pai foi até você com essa informação", ela disse, construindo o raciocínio em voz alta, devagar. "E o que aconteceu depois?" Arthur fechou as mãos sobre a mesa. "Eu não fui honesto com ele disse, e cada palavra parecia custar algo concreto. Disse que ia verificar, que ia regularizar. Pedi prazo. E no prazo seguinte, pedi outro prazo. Era o que eu sempre fazia. Adiar, protelar, deixar que o tempo trabalhasse a meu favor porque tempo cansa as pessoas e pessoas cansadas desistem. Mas meu pai não desistiu." "Não", Arthur confirmou. "Hélio Fonseca não era o tipo que desiste. Ele voltou, mais de uma vez. E na última vez que veio, disse que ia formalizar a denúncia da irregularidade independente da minha cooperação. Disse que não podia, em consciência, deixar aquilo passar." Renata sentiu a garganta apertar. Não de tristeza apenas, de reconhecimento. Era exatamente o que o pai faria. Exatamente como ele era. A mesma teimosia honesta que havia irritado tantos clientes ao longo dos anos e que ela havia herdado sem pedir. "Quanto tempo depois disso ele ficou doente?" ela perguntou.
E a voz saiu mais baixa do que pretendia. Algumas semanas, Arthur respondeu. O peso daquelas duas palavras ocupou o espaço entre eles como algo sólido. Eu não fiz nada contra ele, Arthur disse rápido. E havia nessa rapidez a urgência de quem precisa que uma coisa específica seja entendida. Preciso que saiba disso. O que aconteceu com ele não teve nenhuma relação com... Eu sei, Renata interrompeu. Ele parou. Sei que não foi isso, ela continuou. Meu pai adoeceu porque adoeceu. Não foi consequência de nada que você fez. Mas o que você fez? O que você deixou de fazer? Foi segurar uma verdade que ele havia encontrado. E quando ele foi, essa verdade foi junto. Enterrada nos documentos que ninguém mais foi buscar porque o advogado havia morrido, e a filha que tentou continuar o caso não tinha forças para enfrentar um grupo do tamanho do seu enquanto o marido morria no hospital. Arthur ficou olhando para ela sem piscar. Você sabia que era eu, ele disse. Não como acusação, como constatação. Soube ontem à noite, ela respondeu. Quando abri a pasta. E mesmo assim voltou hoje. Tenho um filho que precisa de tratamento e contas que não param, ela disse, com uma honestidade tão direta que cortou o ar. Mas não vou fingir que foi só isso. Voltei porque queria ver sua cara quando percebesse que eu sabia. Por um segundo, apenas um segundo, algo passou pelo rosto de Arthur Menescal, que ninguém naquele salão havia visto antes. Não era constrangimento. Era algo mais profundo, mais antigo. Era o rosto de um homem que passou anos sendo temido e que, diante de uma mulher sem nada a perder, estava sendo visto de verdade pela primeira vez. E então, ele fez algo que ninguém esperava. Ele abaixou a cabeça. Não foi um gesto dramático, não foi teatral. Foi pequeno, quase imperceptível. A cabeça de Arthur Menescal descendo alguns centímetros em direção à mesa, os ombros perdendo por um instante aquela postura de décadas que dizia ao mundo que ele estava sempre acima. Foi o gesto de um homem que carrega algo pesado e que por um momento brevíssimo cansa. Patrícia viu. Levou a mão ao peito sem perceber. Um dos clientes na mesa próxima tocou o braço do outro em silêncio, como quem diz, olha isso, sem conseguir explicar o que exatamente estava acontecendo. Renata ficou quieta. Não aproveitou o momento. Não avançou. Havia aprendido, nos anos de advocacia, que silêncio no momento certo vale mais que qualquer argumento. Arthur levantou a cabeça. A compostura havia voltado, mas estava levemente diferente, como uma máscara que foi recolocada, mas que agora todo mundo sabia que era máscara. O documento que seu pai encontrou ainda existe, ele disse. Está nos arquivos do processo. Nunca foi destruído porque eu achei que sem representação jurídica, ninguém ia chegar nele. Mas eu sei onde olhar, Renata disse. Sabe? E sei o que fazer quando encontrar. Sabe? Ele a olhou por um momento longo. Então, por que está me contando isso agora? Ela perguntou. E era a pergunta que importava. A pergunta que estava embaixo de tudo desde o início. Por que não simplesmente me demitiu ontem e encerrou o assunto antes que eu chegasse perto demais? Arthur Menescal ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo. Lá fora, um carro passou. Dentro, a música suave do restaurante continuava existindo, completamente alheia ao que estava sendo desmontado e reconstruído naquela mesa central. Porque seu pai, ele disse finalmente, com uma voz que havia perdido toda a camada de autoridade e que soava, pela primeira vez, apenas humana. Me disse uma coisa naquela última visita que eu nunca consegui esquecer. Disse que o dinheiro não apaga o que a consciência registra e que chega um momento na vida de todo homem em que ele precisa escolher entre o que é conveniente e o que é certo. Disse que esperava que eu fizesse a escolha certa antes que fosse tarde demais. O restaurante inteiro parecia ter suspendido a respiração. E foi tarde demais? Renata perguntou. Arthur olhou para as próprias mãos. Não sei ainda, ele respondeu. Depende do que você vai fazer com o que eu acabei de te contar. Renata se levantou da cadeira devagar. Pegou o caderno de pedidos que havia deixado sobre a mesa, colocou-o sob o braço com o mesmo gesto profissional de sempre. E ficou de pé diante daquele homem que havia passado anos sendo a sombra mais longa da história da sua família, sem que ela soubesse. Havia uma frase que queria dizer. Uma frase que o pai diria. Ela tinha certeza. Algo sobre justiça, sobre tempo, sobre o peso das escolhas,
Mas as palavras que saíram foram outras, mais simples, mais verdadeiras. Meu pai acreditava que toda pessoa tem uma chance de fazer diferente, ela disse. Não sei se ele estava certo em todos os casos, mas sei que ele raramente estava errado sobre pessoas. Arthur não respondeu. Ela se virou e caminhou em direção ao balcão. E enquanto caminhava, sentiu, não viu, sentiu, que do outro lado do salão, Dona Cecília havia acabado de encostar a cabeça levemente na moldura da porta, com os olhos fechados por um instante, como quem recebe uma notícia que esperava há anos e que finalmente chegou. Mas havia algo que Renata ainda não sabia. Algo que Arthur não havia dito naquela manhã. Não por esquecimento, não por descuido, por escolha deliberada. Uma última peça que ele ainda segurava, que mudaria tudo quando viesse à tona. E que Dona Cecília conhecia, porque havia sido ela quem havia guardado por todo esse tempo. Dona Cecília pediu que Renata fosse até a sala dela depois do expediente. Não foi um pedido formal. Foi uma frase dita de passagem, no corredor estreito que ligava a cozinha ao depósito, enquanto as duas cruzavam sem parar, uma indo, outra vindo. Baixinha, direta, sem explicação. Do tipo que não precisa de explicação porque o tom já diz tudo. Renata passou o resto do turno com aquelas palavras ocupando um canto da cabeça que ela não conseguia silenciar. Serviu, anotou pedidos, respondeu com cortesia. Fez tudo o que o trabalho exigia com a precisão de quem aprendeu que o corpo pode continuar funcionando mesmo quando a mente está em outro lugar inteiramente. Arthur havia ido embora logo depois da conversa da manhã, sem cena, sem despedida. Levantou-se, deixou o café intocado pela segunda vez e saiu com aquela passada lenta de sempre. Mas havia algo diferente nela naquele dia. Um peso que não era a autoridade. Era o peso de quem saiu de algum lugar deixando algo para trás que não conseguia mais carregar. Patrícia havia ficado quieta o dia inteiro. Não era o silêncio de antes, cauteloso, medido, construído sobre anos de aprender a não perguntar o que não seria respondido. Era um silêncio diferente, de quem está processando, de quem viu demais para fingir que não viu nada e ainda não encontrou onde colocar tudo. Perto do final do turno, ela encostou-se no balcão ao lado de Renata e disse sem preâmbulo: "Você sabia, quando sentou naquela mesa com ele, que estava mudando alguma coisa. Não era pergunta. Não sabia o quê?" Renata respondeu. "Mas sabia que precisava." Patrícia assentiu devagar. E então, com aquela voz que usava quando dizia algo que havia pesado antes de soltar: "Eu trabalho aqui há muitos anos. Vi muita gente sentar naquela mesa central. Clientes, parceiros, pessoas poderosas que usavam esse salão como extensão dos próprios escritórios. Mas nunca vi ninguém fazer o que você fez hoje de manhã. Nunca vi ele baixar a cabeça." Renata não respondeu. Ficou olhando para o salão que ia se esvaziando com aquela luz dourada do fim de tarde que faz tudo parecer mais quieto do que é. "Isso significa alguma coisa", Patrícia disse. "Não sei o que ainda, mas significa." A sala de Dona Cecília ficava no fundo do restaurante, além da cozinha, além do depósito, numa parte do canto nobre que a maioria dos funcionários nunca havia entrado. Não porque fosse proibida, apenas porque a proprietária nunca havia precisado convidar ninguém até ali. Era o tipo de espaço que existe em todo lugar construído com história. Um canto que pertence só a quem construiu. Renata bateu 2 vezes. A voz de Dona Cecília respondeu de dentro com aquele tom sereno de sempre. O ambiente era diferente de tudo que o canto nobre mostrava para fora. Sem a elegância calculada do salão, sem o funcionalismo da cozinha. Era uma sala que parecia ter crescido junto com a pessoa que a habitava. Livros em prateleiras que iam do chão ao teto. Uma mesa de madeira escura coberta de papéis organizados com uma ordem que só fazia sentido para quem a criou. 2 poltronas velhas e confortáveis perto de uma janela que dava para o mesmo pátio dos fundos que a cozinha alcançava. Sobre a mesa, no centro de tudo, havia um envelope. Renata o viu antes de ver qualquer outra coisa na sala. Havia algo naquele envelope, o jeito que estava posicionado deliberadamente, como se houvesse sido colocado ali com intenção, que fazia impossível não notar. Dona Cecília estava de pé perto da janela.
Quando Renata entrou, ela se virou e apontou para uma das poltronas com um gesto simples. Desta vez, Renata sentou-se. Vou te contar uma coisa que deveria ter contado antes. Dona Cecília começou, ficando de pé, como se precisasse do movimento para dizer o que estava prestes a dizer. E preciso que você ouça até o final antes de reagir. Não porque eu esteja pedindo concordância, mas porque o que tenho a dizer tem muitas camadas. E se você parar no meio, vai perder o que está embaixo. Renata colocou as mãos no colo. Assentiu. Quando seu pai veio me procurar, Dona Cecília começou, e a voz saiu diferente, mais funda, de onde vêm as coisas que a pessoa guardou por muito tempo. Não foi uma vez, foi 3 vezes. A primeira, para me contar o que havia encontrado nos documentos. A segunda, para me perguntar se eu sabia da irregularidade. E a terceira, ela parou, caminhou até a mesa, colocou a mão sobre o envelope sem pegá-lo ainda. A terceira vez ele veio trazer isso. Renata olhou para o envelope. O que é? Uma carta, Dona Cecília respondeu. Escrita por ele. Para você. O ar saiu dos pulmões de Renata de uma vez, silenciosamente, como quando algo golpeia sem avisar. Ele sabia que estava doente quando veio pela terceira vez. A proprietária continuou, com aquela gentileza que não suaviza a verdade, apenas a acompanha. Não da gravidade que veio depois, mas sabia que algo não estava certo. E disse que havia coisas que precisavam ser ditas, para você, para mim, para o processo, mas que não sabia se teria tempo de dizer todas. Me pediu para guardar. Disse que quando fosse a hora certa, eu saberia. E a hora certa? Renata disse com a voz que saía de um lugar muito fundo, quase irreconhecível. É agora. É agora, Dona Cecília confirmou. Porque agora você sabe o suficiente para entender o que está escrito. E porque o que aconteceu hoje de manhã naquele salão me disse que você está pronta. Ela pegou o envelope e atravessou a sala. Colocou nas mãos de Renata com um cuidado que era quase reverência. O cuidado de quem entrega algo que não lhe pertencia e que finalmente está chegando onde sempre deveria ter chegado. Renata ficou olhando para o envelope por um momento. A letra do lado de fora era do pai. Ela reconheceria aquela caligrafia em qualquer lugar, naquele traçado firme e levemente inclinado que havia aprendido a ler antes mesmo de aprender a escrever a própria. Para Renata. Quando for a hora, ela abriu. As mãos não tremeram. Ou tremeram tão levemente que ela não permitiu que importasse. A carta tinha 3 páginas. Escrita à mão, com a mesma caligrafia familiar, mas numa densidade de palavras que ela nunca havia visto no pai. Hélio Fonseca era homem de poucas palavras, precisas, sem ornamento. Aquelas páginas eram diferentes. Eram as páginas de alguém que finalmente estava dizendo tudo o que havia segurado por anos inteiros. Ela leu em silêncio. Dona Cecília ficou de pé perto da janela, de costas, olhando para o pátio, dando a Renata o único presente possível naquele momento: privacidade dentro de uma sala compartilhada. A carta começava com o nome dela. Apenas isso, numa linha só. Renata. Como se o pai precisasse primeiro chegar até ela antes de começar. Hélio escrevia sobre o caso, sobre o documento que havia encontrado. Explicava com a precisão técnica de décadas de profissão o que havia sido alterado, onde estava a irregularidade, qual era o impacto real daquela adulteração nos termos do acordo original. Eram informações que sozinhas já seriam suficientes para reabrir o processo. Mas não era isso que partia Renata ao meio. Era o que vinha depois. Hélio escrevia sobre ela, sobre o medo que tinha de partir deixando-a sozinha com o escritório, com o marido doente, com tudo que estava desmoronando ao mesmo tempo. Escrevia que havia visto, nas visitas dela nos últimos tempos, o quanto ela estava carregando, que havia querido ajudar mais e não havia sabido como, que pai e filha às vezes são parecidos demais para conseguir se dizer as coisas que mais importam. Você herdou a teimosia boa, escreveu ele, a que não deixa a injustiça passar só porque é mais cômodo não ver, mas herdou também o orgulho que às vezes impede de pedir ajuda. Eu cometi esse erro a vida toda. Não quero que você cometa. Renata parou. Releu aquela frase. Releu uma segunda vez. A primeira lágrima desceu sem que ela percebesse. Não foi uma lágrima de dor aguda. Foi aquela lágrima específica que vem quando a pessoa lê.
em palavras escritas por quem já foi, algo que sempre precisou ouvir e que nunca chegou a tempo enquanto era possível responder. Ela continuou lendo. Hélio escrevia sobre Arthur Menescal, não com raiva, e isso a surpreendeu. Com uma lucidez cansada de quem avaliou um ser humano por inteiro e chegou a uma conclusão complexa. Ele não é um homem mau, Renata. É um homem que aprendeu a colocar o interesse acima da consciência e que faz isso há tanto tempo que já não sabe distinguir um do outro. Mas há algo nele que ainda responde quando chamado pelo nome certo. Vi isso nas visitas. Ele poderia ter me mandado embora. Não mandou. Ouvia. Não agia, mas ouvia. E às vezes ouvir é o começo. E então, na última página, o parágrafo que a fez dobrar levemente para frente, os cotovelos nos joelhos, a carta pressionada contra o peito por um instante, os olhos fechados. Não sei se você vai encontrar esse caminho sozinha ou se alguém vai te ajudar a encontrá-lo. Não sei se vai ser rápido ou se vai demorar tanto que vai parecer que não vai chegar. Mas sei quem você é. Sei do que você é feita. E sei que quando chegar a hora, você vai saber o que fazer. Sempre soube. Só precisava acreditar que tinha o direito de fazer. Com todo o amor que um pai carrega quando não sabe mais como dizer em voz alta. Hélio. O silêncio na sala era completo. Dona Cecília ainda estava de costas para ela, esperando, com aquela paciência que não pressa, não cobra, apenas permanece. Renata ficou quieta por um tempo que não soube medir, com a carta no colo, as mãos abertas sobre as páginas, os olhos fixos num ponto da parede que não era nada além de um lugar para os olhos pousarem enquanto o resto da pessoa processa o que não tem tamanho certo para caber. Quando falou, a voz era diferente. Não menor, diferente. Como madeira que foi ao fogo e saiu mais dura. Ele deixou o documento descrito aqui, ela disse, com detalhes suficientes para localizar. Sim, Dona Cecília respondeu, sem se virar ainda. E você guardou tudo isso esperando o momento certo. Guardei. Por quanto tempo? A proprietária se virou finalmente. E havia no rosto dela algo que Renata não havia visto antes. Não a serenidade controlada de sempre, mas algo mais exposto. O rosto de uma mulher que também havia carregado um peso por tempo demais e que estava naquele instante sentindo-o ser dividido pela metade. Tempo suficiente para entender que a pessoa certa precisava aparecer. Dona Cecília disse. Não alguém enviado por um escritório, não alguém com interesse financeiro. A pessoa certa, que conhecesse a história por dentro, que tivesse motivo real para não desistir. E quando eu apareci com o meu currículo, rezei, a proprietária disse simplesmente. Pela primeira vez em muito tempo, rezei de verdade. Renata olhou para a carta uma última vez. Depois a dobrou com cuidado, devagar, como se dobrasse algo que precisaria guardar para o resto da vida. Colocou de volta no envelope. Segurou com as duas mãos. Tem mais uma coisa, Dona Cecília disse. E o tom dela mudou levemente. Ficou mais cauteloso, como quem chegou na parte mais delicada. Renata ergueu o olhar. O documento que seu pai descreveu, a proprietária continuou, não está nos arquivos do processo onde deveria estar. Eu tentei localizar há anos. Não está lá. Então foi destruído. Não, Dona Cecília disse. Está com Arthur Menescal. Ele o retirou do processo antes que qualquer outro advogado pudesse acessar. Guarda até hoje. Eu soube disso porque um dos funcionários antigos do grupo Menescal, antes de se aposentar, me contou. Com culpa. Com aquele tipo de culpa que acumula por anos e que em algum momento a pessoa precisa colocar para fora antes que sufoque. Renata ficou completamente imóvel. Ele tem o documento, ela disse devagar. Tem. E hoje de manhã, quando me contou tudo o que me contou, não mencionou isso. Não mencionou. O silêncio que veio depois não era vazio. Era cheio. Cheio da mesma pergunta que agora ocupava toda a sala, toda a tarde, todo o peso daquele envelope nas mãos de Renata. Por que Arthur havia contado tudo, assumido tudo, abaixado a cabeça diante de todos aqueles olhares no salão, e ainda assim havia segurado a única peça que poderia realmente mudar tudo? O que ele estava esperando? E mais, o que ele pretendia fazer com ela? A noite havia fechado quando Renata chegou em casa.
Ela ficou parada na porta por alguns segundos antes de abrir. Aquele hábito antigo de usar o corredor como fronteira entre o que estava lá fora e o que precisava proteger lá dentro. Respirou fundo, soltou devagar e entrou. Leonardo estava à mesa da cozinha com um caderno aberto à frente, a língua levemente pressionada contra o canto do lábio, naquela expressão de concentração que ela reconhecia desde quando ele era pequeno o suficiente para caber inteiro no seu colo. Ele levantou os olhos quando a ouviu entrar, e o que apareceu no rosto dele não foi a pergunta que ela esperava. Foi uma afirmação silenciosa. Uma presença que dizia: "Eu sei que foi pesado. Estou aqui." "Jantar está na panela", ele disse simplesmente. Renata parou no meio da cozinha. "Você cozinhou?" "Tentei", ele corrigiu com aquela seriedade honesta que sempre a fazia querer rir e chorar ao mesmo tempo. A vizinha ajudou um pouco, mas a ideia foi minha. Ela foi até ele. Sentou-se na cadeira ao lado, sem tirar o casaco, sem fazer nada além de ficar ali. Colocou a mão sobre a cabeça dele com aquele gesto que não precisava de nome. O gesto de mãe que não é afago nem proteção, é reconhecimento. "Você existe e isso me salva." "Como foi a sessão hoje?" ela perguntou. "Boa", ele respondeu. "A doutora disse que estou progredindo." Usou essa palavra exata. Progredindo. Ele fez uma pausa. "Acho que é uma palavra bonita." "É", Renata concordou. "É uma palavra muito bonita." Ficaram em silêncio por um momento. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que aprenderam a estar juntas sem precisar preencher o espaço. "Mãe", Leonardo disse, fechando o caderno. "O senhor que foi grosseiro com a senhora no restaurante, ele voltou hoje?" Ela o olhou. Não perguntou como ele sabia. Ele sempre sabia. Havia naquele menino uma antena calibrada para o que ela tentava não mostrar, que funcionava com uma precisão que às vezes a assustava de tanto amor. "Voltou", ela disse. E foi diferente." Ela respondeu, honesta. "Foi muito diferente." Leonardo a estudou por um instante com aqueles olhos que viam mais do que deveriam precisar ver, numa idade em que o maior problema deveria ser o dever de casa. Diferente bom ou diferente complicado? Renata pensou antes de responder. "As duas coisas ao mesmo tempo", ela disse, "que é geralmente quando algo importante está acontecendo." Ele assentiu com aquela gravidade serena que ela amava profundamente e que custara caro demais para ele desenvolver tão cedo. Então abriu o caderno novamente, como se a conversa houvesse chegado onde precisava e não precisasse ir além. "O jantar deve estar bom", ele disse. A vizinha garantiu. Renata ficou olhando para ele por mais um segundo. Pensou no pai. Pensou na carta dentro da bolsa. Pensou em tudo que ainda precisava ser feito e em tudo que havia sido feito até ali. E sentiu, com uma clareza que não havia sentido em muito tempo, que estava no lugar certo, no caminho certo, mesmo que o caminho ainda não estivesse terminado. Na manhã seguinte, Arthur Menescal estava esperando na porta do Canto Nobre antes da abertura. Não dentro, na calçada. De pé, sem os acompanhantes, sem o carro parado em frente como de costume. Apenas ele, naquela postura que já não tinha mais a mesma arquitetura de sempre. Ainda ereta, mas sem aquela rigidez calculada que era a armadura. Parecia um homem que havia tomado uma decisão durante a noite e que havia chegado cedo para não perder a coragem. Renata o viu da metade da rua. Não diminuiu o passo. Não acelerou. Chegou até a porta com o mesmo ritmo de sempre e parou diante dele. "O restaurante abre em 40 minutos", ela disse. "Não vim para o restaurante", ele respondeu. Ficaram olhando um para o outro na calçada, com a cidade começando a despertar ao redor. Aquele movimento lento e gradual de quem ainda não decidiu completamente acordar. "Trouxe o documento", Arthur disse. Renata ficou completamente imóvel. Ele colocou a mão no interior do paletó e retirou um envelope. Diferente da carta do pai, menor, mais formal, com o aspecto específico de papel que passou por mãos de advogados e carimbos e arquivos fechados. Estendeu na direção dela com um gesto que não tinha cerimônia, não tinha drama. Tinha apenas a simplicidade de alguém que finalmente está fazendo o que deveria ter feito muito antes. Renata olhou para o envelope, depois para ele. "Por quê?" ela perguntou. "Porque seu pai tinha razão", ele respondeu.
e a voz saiu com aquela textura de quem chegou numa conclusão que custou caro e que por isso mesmo é definitiva. Sobre o documento. Sobre mim. Sobre a escolha que todo homem precisa fazer em algum momento entre o que é conveniente e o que é certo. Passei muito tempo no lado errado dessa escolha. Ele pausou. Estou cansado de carregar isso. Isso não apaga o que aconteceu, ela disse, sem agressividade. Como quem estabelece um fato antes de continuar. Não apaga, ele concordou, imediatamente. E não é o que estou pedindo. Não estou pedindo que apague. Estou pedindo que tenha a chance de pelo menos fazer diferente daqui para frente. Renata ficou em silêncio por um momento. Lembrou da carta do pai, daquelas palavras sobre Arthur. Não é um homem mau. É um homem que aprendeu a colocar o interesse acima da consciência. Mas há algo nele que ainda responde quando chamado pelo nome certo. Ela pegou o envelope. Dona Cecília chegou 20 minutos depois e os encontrou os dois sentados nos degraus da entrada lateral, com o envelope aberto entre eles e 3 páginas de documento sobre os joelhos de Renata. A proprietária parou. Ficou olhando para aquela cena por um instante. Aquela garçonete novata e aquele milionário que havia assombrado o restaurante por anos, sentados lado a lado na calçada, como 2 seres humanos comuns, resolvendo algo que havia ficado pendente por tempo demais. Ela não disse nada. Apenas entrou pelo acesso lateral para abrir o canto nobre, deixando os dois com o espaço que precisavam. Mas antes de fechar a porta, virou-se brevemente. E o que estava no rosto de Cecília Andrade naquele momento era algo que ela havia guardado junto com a carta. Uma emoção antiga, represada, que agora encontrava finalmente por onde sair. Era alívio. Profundo. O tipo que só vem quando algo que você carregou por anos, em silêncio, sem poder contar para ninguém, finalmente encontra resolução. Dora ficaria feliz, ela murmurou quase para si mesma. Era tudo que ela queria antes de ir. Arthur ouviu. Fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo diferente ali. Não culpa, não desta vez. Era outra coisa. Era o rosto de alguém que acabou de compreender, de verdade e completamente, o tamanho real do que havia segurado por tanto tempo. Não era apenas um documento. Era a paz de uma mulher que havia morrido sem ver a injustiça resolvida. Era anos de Cecília carregando uma dívida que não era dela. Era Hélio Fonseca morrendo com um processo inacabado. Era Renata reconstruindo tudo do zero sem saber que havia uma peça faltando que explicava metade do que havia desabado. Me desculpe, ele disse, olhando para Dona Cecília antes que ela fechasse a porta. Por Dora. Por tudo que segurei enquanto ela ainda estava aqui. A proprietária ficou parada por um instante com a mão na maçaneta. Então assentiu, uma vez, lenta, com o peso de quem aceita algo que não pode ser desfeito, mas que ao menos agora foi dito. E fechou a porta. Renata dobrou o documento com cuidado e o colocou de volta no envelope. Ficou olhando para a rua por um momento. Um homem passava com um cachorro. Uma padaria do outro lado abria as venezianas. A cidade continuava no seu ritmo indiferente, completamente alheia ao que havia sido resolvido naqueles degraus. O que acontece agora? Arthur perguntou. Agora eu levo esse documento para um advogado de confiança. Ela respondeu. O processo vai ser reaberto. A irregularidade vai ser corrigida. A dívida que Cecília carregou vai ser anulada porque era baseada em termos adulterados. E o canto nobre vai finalmente pertencer só a ela. Arthur assentiu. E eu? Ele perguntou, e havia na voz dele uma vulnerabilidade que ela jamais havia esperado ouvir daquele homem. Renata o olhou diretamente. Isso depende de você, ela disse. O documento prova a irregularidade. Mas a forma como isso vai ser conduzido, se com ruído ou com responsabilidade, depende da postura que o senhor escolher ter daqui para frente. Ela pausou. Meu pai acreditava em segunda chance. Eu também acredito. Mas segunda chance não é ausência de consequência. É a oportunidade de encarar a consequência de frente. Arthur ficou em silêncio. Olhou para as próprias mãos, aquelas mãos que haviam assinado tantos documentos, fechado tantos acordos, construído tanto sobre bases que ele sabia que não eram completamente sólidas. Seu pai, ele disse devagar, era o tipo de pessoa que faz a gente querer ser melhor só de estar na frente. Não por pressão. Por exemplo,
Ele pausou. Você é igual a ele. Provavelmente mais do que imagina. Renata sentiu aquelas palavras pousarem sobre ela de um jeito que não esperava. Não foi vaidade. Foi algo mais fundo. Foi o tipo de reconhecimento que chega de uma fonte improvável e que por isso mesmo tem um peso diferente. Como ouvir a verdade de quem não tinha nenhum motivo para dizê-la. Ela se levantou, guardou o envelope na bolsa, ajustou o avental que ainda precisava colocar para começar o turno. O restaurante abre em 10 minutos, ela disse. Se o senhor quiser o café da casa hoje, vai precisar esperar a mesa ser posta. Arthur Menescal olhou para ela. E pela primeira vez desde que Renata havia pisado no canto nobre, o que apareceu no rosto daquele homem não era poder, não era cálculo, não era a máscara de quem está sempre no controle. Era um sorriso, pequeno, genuíno, ligeiramente envergonhado, como o sorriso de quem não tem muita prática, mas está tentando. Posso esperar, ele disse. O processo foi reaberto semanas depois. Renata não o conduziu sozinha. Não era mais advogada registrada e não precisava ser. Encontrou quem o fizesse. Uma colega de faculdade que havia mantido contato ao longo dos anos, mesmo quando Renata havia desaparecido do mundo jurídico sem deixar explicação. Quando ligou e narrou o caso, a colega ouviu tudo em silêncio. Depois disse apenas, manda tudo. Cuido disso pessoalmente. O documento que Arthur havia entregado naqueles degraus era exatamente o que Hélio Fonseca havia descrito na carta. Completo, original, com as marcas da adulteração identificáveis por qualquer perito. Era o tipo de prova que não precisa de argumentação elaborada. Apenas de olhos dispostos a ver. Arthur não contestou nada. Cumpriu o que havia prometido com uma consistência que surpreendeu até os que o conheciam há anos. Encarou cada fase com a postura de quem finalmente entendeu que responsabilidade não é derrota. É o único caminho honesto de volta para si mesmo. A dívida de Dona Cecília foi integralmente anulada. O canto nobre passou a pertencer a ela por completo. Sem pendências escondidas, sem sombras antigas, sem o peso silencioso de alguém segurando algo sobre sua cabeça, depois de tanto trabalho honesto e resistência silenciosa. No dia em que a decisão chegou, Cecília fechou o restaurante mais cedo. Dispensou todos com gentileza e ficou sozinha no salão com todas as luzes acesas, percorrendo com os olhos cada mesa, cada detalhe que havia construído num tempo em que ninguém acreditava que aquele projeto fosse possível. Era o olhar de quem reencontra algo que pensava haver perdido para sempre e descobre que ainda está inteiro. Quando Renata chegou na manhã seguinte, havia um bilhete preso na porta da sala dos fundos, escrito à mão, com caligrafia que tremia levemente nas bordas. Não de fraqueza, de emoção que havia esperado tempo demais para sair. Dora sempre disse que esse lugar tinha alma. Demorei para acreditar. Hoje eu sei que ela estava certa. Renata leu 2 vezes. Dobrou o bilhete com o mesmo cuidado com que havia dobrado a carta do pai. E guardou no mesmo lugar, porque certas palavras não ficam bem abertas sobre a mesa. Ficam bem perto, no lugar onde se guardam as coisas que sustentam. Patrícia chegou ao trabalho numa tarde com um caderno novo na mão e uma expressão que Renata não havia visto antes nela. Não o nervosismo de sempre. Não a cautela de quem aprendeu que silêncio é mais seguro que voz. Era a expressão de quem tomou uma decisão que custou alguma coisa e chegou para dividir antes que a coragem fosse embora. Pedi uma conversa com a Dona Cecília, ela disse, encostando-se no balcão. Pedi para assumir a supervisão do salão. Renata a olhou de lado. E daí? Daí que em todos esses anos nunca pedi nada aqui. Patrícia respondeu, olhando para o salão que conhecia de cor. Sempre achei que pedir era arriscar o que já tinha, que era mais seguro ficar no canto e não chamar atenção. Ela pausou. Mas aí eu vi você sentar naquela mesa com ele. Vi você não recuar quando todo mundo recuava. E alguma coisa em mim perguntou. O que é o pior que pode acontecer se eu peço o que mereço? O que a Dona Cecília disse? Renata perguntou. Que sim, na hora, sem hesitar. Patrícia sorriu levemente. E disse que havia esperado eu chegar até ela há anos. Renata ficou olhando para ela por um momento. Para aquela mulher que havia passado tanto tempo aprendendo a ser invisível que havia quase esquecido que ocupar espaço era um direito.
que havia precisado ver outra pessoa não recuar para lembrar que ela também podia. Estendeu o braço e apertou o ombro dela. Um gesto pequeno, sem discurso, mas que dizia tudo o que precisava ser dito. Você merecia isso desde sempre. Leonardo melhorou. Não numa virada súbita. Nunca é assim. Foi construído sessão por sessão no Instituto Cuidar, semana após semana de um trabalho que acontece longe de qualquer olhar externo. A doutora que o acompanhava chamou Renata para conversar no corredor numa tarde. O tipo de chamada que ela havia aprendido a temer porque nunca sabia o que viria do outro lado. Foi. Sentou-se. Preparou o coração. Ele está bem, a doutora disse, antes que Renata precisasse perguntar. Não apenas progredindo. Bem de verdade. Há uma estabilidade nele agora que não existia antes. Uma leveza que apareceu aos poucos. Ela fez uma pausa. Às vezes o que uma criança mais precisa não é de técnica. É sentir que quem ela ama está bem, que a tempestade passou, que pode finalmente soltar o que estava segurando. Renata ficou imóvel por um instante. A tempestade passou. Ela repetiu baixo, como quem precisa dizer em voz alta para acreditar de verdade. Passou. A doutora confirmou com a simplicidade de quem tem prática em dizer coisas grandes sem cerimônia desnecessária. E ele já sabe. Crianças percebem antes de qualquer adulto ao redor. Renata saiu do instituto naquela tarde e parou na calçada com o sol no rosto e os olhos fechados. Ficou ali por um tempo que não soube medir. Não pensou em nada que pudesse ser organizado em palavras. Apenas ficou presente, respirando o ar daquele momento como quem finalmente permite que algo bom pouse sem esperar que seja tirado antes de poder ser sentido. Arthur Menescal voltou ao Canto Nobre algum tempo depois. Entrou pela porta como qualquer outro cliente, sem o carro na frente, sem acompanhantes, sem aquela chegada que reorganizava a postura do salão inteiro. Escolheu uma mesa, não a central. Pediu o café da casa. Renata o atendeu. Não havia tensão entre eles. Não havia mais aquele campo pesado de não ditos que havia preenchido cada interação do começo. Havia apenas dois seres humanos que haviam atravessado algo difícil e verdadeiro juntos e chegado do outro lado transformados. Não irreconhecíveis, mas diferentes, com menos armadura, com mais clareza. Como está o seu filho? Ele perguntou quando ela ia se afastar. Ela parou, virou-se. Está bem, respondeu, melhorando de verdade. Arthur olhou para a xícara por um instante. Aquela xícara que desta vez havia sido servida com cuidado e recebida com respeito, como sempre deveria ter sido. Me alegra muito ouvir isso, ele disse. 4 palavras, sem camada de cálculo, sem performance. Apenas um homem que havia aprendido, tarde em alguns aspectos, mas não tarde em todos, que a vida fica mais leve quando se para de segurar o que nunca deveria ter sido segurado. Renata assentiu e foi. E enquanto caminhava de volta ao balcão, sentiu algo que demorou um instante para nomear. Não era perdão completo. Perdão verdadeiro tem o tempo que tem, e não se força. Era algo que vem antes. A clareza de que aquela história havia chegado onde precisava chegar. Que nenhuma ponta havia ficado solta. Que o peso carregado sem saber o tamanho real agora tinha nome, tinha forma, tinha resolução. Naquela noite, depois que Leonardo dormiu, Renata foi até a escrivaninha pequena no canto do quarto. Retirou um bloco de papel e uma caneta e começou a escrever. Não uma petição. Não um documento. Uma carta. Para Leonardo. Com tudo que havia atravessado. Sobre resistir quando é mais cômodo recuar. Sobre dizer a verdade quando custa caro. Sobre herdar de quem se ama não apenas o sobrenome, mas o caráter. Sobre entender que certas histórias não desmoronam para destruir. Desmoronam para obrigar a reconstruir com fundação mais honesta e paredes mais verdadeiras. Escreveu sem parar, sem riscar, sem hesitar. Quando terminou, dobrou as páginas, colocou num envelope e escreveu o nome dele na frente. Aquela caligrafia que ela havia percebido certa vez ser parecida com a do avô que o neto mal havia conhecido. E então, embaixo do nome, acrescentou as 4 palavras que Hélio havia escrito para ela. Quando for a hora. Colocou o envelope na gaveta, ao lado da carta do pai. Ficou olhando para os 2 envelopes por um momento longo. Pai e filha,
separados pelo tempo que não pede licença, unidos pelo que escolheram deixar escrito para quem viria depois. E compreendeu, com aquela clareza que não tem pressa, mas que quando chega não sai mais, que aquela gaveta não guardava dor, guardava direção, guardava a prova de que amor verdadeiro não acaba com quem parte. Continua nas escolhas de quem fica, nas palavras passadas adiante, nas histórias que uma geração deixa para a próxima como mapa e como encorajamento. No dia seguinte, Renata chegou ao canto nobre no horário de sempre. O salão estava sendo posto com aquele cuidado habitual. A música começava devagar. Dona Cecília passava entre as mesas com uma leveza diferente. A leveza de quem não deve nada a ninguém, e que sabe disso com certeza. Patrícia estava no balcão com o caderno de supervisão, postura ereta, ocupando com naturalidade um espaço que sempre havia sido seu. Renata pendurou a bolsa. Colocou o avental. Ajustou as pontas. E ficou parada por um instante no centro do salão. Olhou para a mesa central. Para o lustre acima. Para o piso claro que guardava, em alguma memória que só os lugares têm, a marca de uma xícara que caiu e que havia sido o começo de tudo. Não o começo do problema. O começo da resolução. Porque às vezes é exatamente assim. O momento que parece destruição é apenas a primeira frase de uma história que precisava urgentemente ser contada. Dona Cecília passou ao seu lado e tocou levemente o braço dela. Um gesto brevíssimo, mas que carregava tudo. O que havia sido guardado por anos, o que havia sido revelado, o que havia sido corrigido, o que havia sido finalmente resolvido. Bom dia, Renata. Renata sorriu. Um sorriso inteiro, sem reserva, sem o peso de tantas manhãs anteriores. Bom dia, Dona Cecília. O canto nobre abriu mais um dia. Com as mesas postas, a luz no lugar certo e a certeza silenciosa de que alguns lugares mudam para sempre quando a pessoa certa decide não sair pela porta. Seu pai havia acreditado nisso antes mesmo de ela entender o que significava. Agora, ela sabia. E ia carregar. Como ele havia carregado, como passaria adiante para o filho que dormia com a carta esperando na gaveta. Não como fardo, como herança. Créeme. No te preocupes. Muchas gracias, muchas ¿Vives gracias. sola? Sí, estoy. ¡Ah! No, ahorita no. Ay, cuidado. Bueno. Sí, estoy haciéndome una casa ahí. Pretendo hacer una cafetería. Vente, Tan bonito no estos te quedes cofres. aquí. Espera, ¿qué? No te quedes aquí sola, sígueme. Ok, ok. Te llevaré a un lugar donde hay mucha gente y te van a cuidar y te van a enseñar y te van a ayudar. Pero ya empecé la construcción. Calmación, espérame. Muchas gracias por ese Podemos- raid, Rexy. ¿Cómo estás? Rain. No me sé los nombres, lo siento, me cuesta. ¿Cómo están? Perdón. Tocó la chamba de streamer. No pasa nada. Anda de la Marco. Ven, espérate. Come, por favor. Calmación. Una cabeza. No me sirve más. Ponte eso. Nada, increíble. Ven, ¿quieres tener una aventura conmigo? Pero estoy chetándome ahora mismo. Yo conozco un lugar donde te puedo chetar muy bien. Ya, bueno, vamos. Sígueme. ¿Sacas que te puse una cuerda para que no te cayeras al subir? ¿Cómo? Déjame le bajo la lluvia. Ah, no, es que me vine por otro lado. Te puse una cuerda para que subieras. No había visto. Muchas gracias. Ven. Quiero que tomes todas tus cosas importantes y te voy a llevar a un lugar mejor.
No, pero aquí me gusta. Tiene el No, ambiente aquí de es cafetería. mierda. Oye, Aquí es mierda, aquí es mierda. aquí es mi casa, como que Aquí es mierda. no aquí le te digas vas, así no. a mi casa. Aquí, mira, huele a popis aquí. ¿Cómo? Mira, si parece como una casa de haditas. Ok, vacíate. Deja todo lo que tengas que dejar. Ya, a ver. ¿Qué me sirve? Yo me quiero llevar estos árboles, porque mínimo espero que hayan árboles rosados allá, si no, no me sirve tu locación. Un tronco rosón, sí. A ver... Este libro, esto... Joven, y a partir de ahora, esto... tú eres mi segunda mano, ¿vale? ¿Tu segunda mano? Sí. ¿Y ese papel tan Tú eres importante? mi mano derecha. Espérate, esto me sirve. Vente, sígueme. Calmación, estoy... ¡No, mi que mesa! veas que para comenzar nuestra amistad, te regalo un hada en una botella. Increíble, las odio, me encanta que estén en botella. Sígueme. Necesitamos esto. Ok. Te voy a hacer una monstruo en Minecraft. Y el día que yo muera, tú te quedarás con mi imperio, ¿vale? Ok, me parece. Ah, sí, cierto. Toma. Pero mi meta de vida, yo quiero tener una cafetería, entonces si no cumple... Yo te pago la cafetería. No, si yo me la puedo hacer, pero quiero que... Si cumple con tu estereotipo de lugar, porque si no tienes flores rosadas, no me sirve. Toma. Eso fue lo que me dio el mini. ¿Y esto? Son A unas ver. botas que espantan a los creepers. No te lo puedo creer, y son de gatito, qué linda. ¿Dónde se ponen? Acá. Dale clic derecho. Solo ponlas en la mano, dale clic derecho. No las tengo, las perdí. Aquí están. Ah. Y cuando te pegan hacen como gatos. No, está muy buena. ¿Opiniones de esta skin? Está increíble. Ay. ¿Cómo que tu skin? No, de la cafetería. skin. No, estaba hablando, le estaba diciendo al chat que de la skin con el gatito. Sígueme. Dime, ¿qué tanto le temes a morir? A morir, me muero caleta, así que... No, pero ¿qué tanto miedo le tienes a la muerte al momento de hacer locuras? Bastante, diría yo. Ok, te voy a quitar ese miedo. Mira, acércate al creeper. Acércate al creeper. Mira. ¿Quién se escapa de quién ahora? Nah, tan increíble. Listo. Te puedo mostrar un secreto. Bueno, o sea, lo que puedes hacer es que si el creeper te va a explotar, pones un bloque y no mueres. No, sí. Y Sí, conozco. Si llega a explotar, te va a dar medio corazón de vida. Vente. Siento como que me están secuestrando un poco. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Tengo mucho miedo, chat, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Es una aldea vikinga. Aquí vivimos muchas personas. Bienvenida, eres parte de la aldea. ¿En serio? Yo quería hacer una cafetería aquí, pero vi que estaba ocupado. Diles que vienes conmigo. Diles tú, mejor no me vayan a matar. Ven. A ver. Esta área está más bonita que la puta mierda donde estabas.
Oye, igual estaba bonito, había que meterle mano. Hola, Gina. Mira, Oli. compré una Hola, ¿cómo VTuber. están? Hola, ¿cómo estás? Oli, me secuestraron, ahora Qué soy parte, creo. Ah, qué bonitas pantuflas. Ay, muchas gracias. Okami. Okami. Está Yo aquí andaba Okami. bautizando mi mina ya, espérame. Hola, Ah. hola, Kishi. Mira, Oye, compré una ¿crees que me VTuber. pueda robar para poner una foto mía allá? Es que ya me voy, güey. Es para que sepan que es mi casa. Voy a poner una foto mía allá. Ah, gracias. Compré una VTuber, Kishi. Salúdala. Oli. Hola. ¿Cómo te Sean compró? amigas. Me amenazó, me dijo que me iba No, sí, a así es, robar así todo es. si no venía y que mi casa era horrible y todo eso me dijo. Ay, ¿cuál es tu casa? No alcancé, hice el piso y me dijo, ven para acá. Viva. Así que Oye, bueno, ahora ¿y Bueno, la, mande. y la comida? Está en los cofres todo. En los Ah, hornos, gracias. perdón. En los hornos, en los hornos. Ok. Amiga, te traje carne para que nos hicieras comidas custom, no puta comida de Minecraft. En este caso lo hubiera hecho yo. Ah, puta madre, pues yo qué voy a saber, güey. Así que Yo no sé pasa cocinar. nada. Hola, Rey. No, pero eres mujer. ¿Cuántas veces tengo que decirte eres mujer? ¿Sabes cocinar? Oye, Okami. Oye, Okami. ¿Sabes un hotcake? ¿Quién me llama? Puta madre, ¿Mande? Okami, ¿dónde estás? Abajo tuyo. ¿Dónde estás, Okami? Aquí abajo. Oye, Okami, te robé Perdona, tu cosa la- de no la tocarte gente- porque ya la me gente voy y aquí es podría rara. poner una foto mía en mi casa. No hay hotcakes. No hay hotcakes. Gracias, Okami, gracias. Bueno, Bueno, ven, ponte en la cama aquí. Ven, ¿cómo? ponte cama para que si mueres aparezcas aquí. Y guarda la Weston. Ok, ok. Ven. Sígueme. ¿Y eso de quién es? ¿Qué cosa? ¿Eso? No sé. No te preocupes. Súbete, te llevaré. ¿A dónde? ¿Por aquí? Tú súbete. Vamos a hacer muchas cosas. Dime, Me van a ¿qué tan matar. familiarizada estás con la conquista española a Latinoamérica? Me conquistaron. Me conquistaron